Fala aí, galera! Aqui é o Doug mais uma vez e hoje eu vou falar sobre a história da educação dos surdos no Brasil. Então, a história da educação dos surdos no Brasil, ela se confunde um pouco com a história do nascimento da língua sinalizada brasileira, a Libras. Por quê? Até o século XV, os surdos eram considerados pessoas ineducáveis, incapazes, não eram considerados cidadãos na sociedade. Então, o surdo era uma pessoa à margem da sociedade, não tinha direito nenhum e era tratado apenas pela pessoa da saúde. Ele tinha que ser cuidado, em algumas sociedades ele era até morto, mas isso é papo para lá. Então, o surdo, até o século XV, não era considerado uma pessoa educável. Depois do século XVI, começou-se a mudar essa história e o foco desse início foi na Europa. Na Europa, começou-se a lutar pela educação dos surdos, entendendo que a pessoa surda, ela sim poderia ser educada e ela não necessariamente era uma pessoa inferior porque tinha uma deficiência ou uma perda sensorial. Então, essa luta foi marcada pela presença de um francês chamado Édouard Hervé, que lá no ano de 1857 foi convidado por Dom Pedro II a vir ao Brasil para inaugurar um lugar para a educação de surdos. Nós tínhamos as pessoas surdas e não tínhamos lugar para reuni-las ou educá-las. Então, Dom Pedro II fundou o que hoje nós conhecemos como INES, junto com Hervé. E o Hervé, ele trouxe a língua de sinais francesa e juntou com alguns sinais que já eram usados aqui pela comunidade surda brasileira. Cabe lembrar também que Hervé, ele era professor e era surdo. Ele ficou surdo por causa de sarampo, por causa de uma doença. E ele ficou surdo mesmo assim, por ele ser de uma família com grana, uma família aristocrata lá da França, da Europa. Ele teve alguns privilégios, ele teve alguns direitos e galgou algumas posições lutando pela educação dos surdos no país dele. Foi convidado por Dom Pedro II e aqui começou a ensinar a língua sinalizada francesa, misturada com alguns sinais domésticos aqui brasileiros, que se tornou o que nós conhecemos hoje como a Libras, a língua brasileira de sinais, a nossa língua sinalizada brasileira. Lembrando que isso foi em 1857, mas em 1880 aconteceu o Congresso de Milão, onde a língua sinalizada, ela foi considerada uma língua inferior ao oralismo. Então, a língua de sinais foi proibida e ela se tornou uma língua marginal. Os surdos, eles gesticulavam dentro de casa, eles gestificavam nos becos ou se comunicavam com gestos escondidos debaixo das mesas, mas não podiam gesticular ou sinalizar a presença de outras pessoas. Os surdos tinham até as mãos amarradas para que não gesticulasse e que usasse o oralismo. Então a Libras, a língua brasileira de sinais, que era uma língua marginal, venceu a tudo isso. E só em 2005 ela foi considerada um idioma reconhecido e nacionalmente regulamentado. Então é sim uma vitória de toda a comunidade surda. Nós temos que comemorar também a possibilidade da educação de surdos no Brasil, porque hoje existe o INES aqui no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, que faz um excelente trabalho, mas também temos surdos incluídos em várias outras escolas regulares, porque é direito dele. Mesmo que você possa achar um pouquinho estranho, a pessoa com surdez, ela tem direito a uma educação de qualidade, com direito a instrutor, intérprete e sala de recursos para que construa pontes entre ela e o conhecimento e que ela tenha direito a estudar no lugar onde ela gostaria de estudar, ok? É sempre uma vitória poder falar da educação de surdos e da comunidade surda no Brasil. Eu tenho que falar do meu lugar de fala, porque eu sou ouvinte, mas mesmo assim estou aqui militando pelos surdos no Brasil, podendo fazer melhor. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a educação de surdos, tem vários materiais na internet, tem outros vídeos também no meu canal. Agradeço, é o Doug e até!